Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um programa, mais um podcast Fala Discípulo. Hoje estamos aqui com um grande amigo meu, um homem de Deus, um empresário, escritor, que vai falar sobre um tema que abrange o mundo inteiro. Vamos falar sobre o medo ou como superar o medo. Está aqui então hoje o Alberto Brites, um amigo meu, que vai falar com nós hoje, vai tirar as tuas dúvidas, tem muito a nos ensinar. Esse homem, um homem de Deus, escritor, fez um livro que está mudando destinos de pessoas através desse descortinar. Deus te abençoe, Brites, muito obrigado. Eu sei qual é o teu tempo, eu sei como é tão difícil de separar um tempo para estar aqui. Te agradeço pelo convite, muito obrigado mesmo, Brites. E quero que tu te apresente aí para o público, fale um pouco da tua vida e logo já vamos estar falando sobre esse assunto tão importante, né? Tranquilo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o teu convite de estar aqui. Tenho certeza que é um momento na qual Deus nos separou para que pudéssemos estar conversando sobre um tema tão importante que bloqueia muito as vidas das pessoas, que é o medo, né? Então, meu nome é João Alberto Brites, eu sou empresário, trabalho no segmento da saúde, sou escritor e também palestrante e irmão na fé em Cristo Jesus. Tá? Então, para mim é uma honra e uma satisfação poder estar aqui batendo um papo, né? Exatamente, juntos vamos levar a palavra de Deus aí, que é o mais importante, né? Amém. Falar dessa verdade. Mas, Brites, sobre o medo, tu fez então um livro que fala exatamente sobre isso, né? Conta um pouco para nós desse teu livro. A intenção desse teu livro, tu escreveu ele para que sentido, entendeu? Sim. Na verdade, eu nunca pensei em escrever um livro, sim, certo? Mas, porém, em função de uma experiência pessoal com o meu segundo filho, Otávio, né, que eu vou compartilhar com você aqui agora, com o telespectador, é que me conduziu, num futuro, a materializar e escrever um livro, né? Foi um testemunho, então, teu particular, teu? Exatamente, né? Em 22 de dezembro de 96, nasceu o nosso segundo filho. Eu tenho o Bruno, que hoje tem 33 anos, ele tinha 7 anos na época, e em dezembro de 96 nasceu o Otávio. E o Otávio, nós descobrimos no 6º mês que ele estava retendo líquidos e tinha uma disfunção renal. Aí fomos para Porto Alegre para poder investigar um pouco mais sobre o que realmente ele tinha. E lá na Santa Casa em Porto Alegre, a doutora Clotilde Garcia nos solicitou uma biópsia para poder fazer exames e ter um entendimento melhor do problema que ele teria, né, ou não. E voltamos a Santa Maria, fizemos a cirurgia para retirada de fragmentos do tecido do rim para análise, né, a biópsia. Levamos para Porto Alegre e 10 dias depois saiu o resultado. Sinceramente, Reinaldo, esse resultado que a doutora Clotilde Garcia, à época, passou para mim e a Andréia, foi mais uma sentença do que um resultado normal de exame. Por quê? Eu explico. Ela disse assim: pai e mãe, o Otávio ele nasceu com uma síndrome nefrótica congênita, né? Nefrótica dos rins, congênita porque nasceu, e uma síndrome. E o nome dessa síndrome, esclerose mensagial difusa, ou seja, os rins faziam o processo contrário. Ele retinha todas as toxinas, eliminava proteínas, eliminava o que era bom, numa linguagem popular, né? Sim. Eliminava o que era bom e retinha o que era ruim. E a doutora disse assim para nós: olha, somente um transplante de rins pode salvar a vida do Otávio. Assim como foi uma loteria ele ter nascido com esta síndrome, vai ser uma outra loteria. Ele... Só não te interrompendo, que quantos mesinhos ele tinha de... Nós descobrimos no 6º mês. 6º mês. Isso. Aos 6 meses de vida, na metade do ano de 97, né? Sim. Ali por junho, por aí. E ela disse assim: aqui vai ser uma outra loteria, ele vai entrar numa fila no transplante, esperar um doador compatível de criança, né? E ser o próximo da fila. Ou, num futuro, quando ele tiver um peso mínimo e uma altura mínima, poder ser, digamos assim, receber um rim do doador em vivo adulto compatível, né? E aí começamos o processo de cuidado. Aos 11 meses, em novembro de 97, aqui em Santa Maria, né, sou santamariense, ele entrou em coma, né, o semicoma, digamos assim, no hospital universitário, e nesse estágio ele ficou 2 dias. E no 3º dia, Deus deu a vida para ele novamente, né, eu creio desta forma, voltou a si, e os médicos na época, Dr. Luiz Cláudio, do Corpo
da nefrologia do universitário, correu para o blog para colocar um catéter para fazer diálise peritoneal em casa. Porque tem a hemodiálise no hospital, que são 3 vezes por semana, 4 horas na máquina, né? E a diálise peritoneal, um caninho que coloca na região do peritônio, onde são 2 caninhos, um para sair, colocar um líquido ali para esse líquido puxar as toxinas e fazer parte da função renal, e o outro para expelir a cada 6 horas, trocar esse líquido para que ele pudesse ter uma sobrevida, né? E o tempo passou. Em 20 de abril de 99, ele tinha 2 anos e 4 meses, eu tinha 32 anos de vida, fiz todos os exames durante 3 meses, foi compatível, e eu doei um rim para o Otávio na Santa Casa em Porto Alegre e salvei a vida do meu filho. Então, a partir dali foram as maiores lições que eu tirei da minha vida, né? Na época, eu trabalhava com um consórcio, trabalhava na Centro-Sul da Uglione, né? Nesse período do transplante, né? E aí o tempo foi passando. O tempo foi passando e, segundo os médicos, todo transplantado ele tem uma sobrevida, né? Só que nós passávamos 1 mês e meio, 2 em casa, 1 ou 2 semanas no hospital. E um detalhe, a cada mês, nós estamos falando de 1999, não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Então nós tínhamos que ir 1 vez por mês a Porto Alegre para medir o Otávio e pesá-lo. E de acordo com a altura e o peso, era a dose do remédio para evitar a rejeição. Porque se desse muito medicamento, ele podia baixar demais a imunidade e pegar tudo que era doença. E se desse pouco, os anticorpos poderiam reconhecer que tinha um corpo estranho e rejeitar o rim. Eles chamam de enxerto, né? Então era de acordo com a altura e peso, a dose para 30 dias. Só que ele passava 1 ou 2 semanas no hospital, nós 1 mês e meio, 2 em casa, aquela instabilidade. E o tempo foi passando, né? Resumindo toda a história, em 2002 aproximadamente, 2001 para 2002, nós notamos que ele começou a perder coordenação motora. Ele estava aí, exato, ele estava aí com 4,5, 5 anos, mas 5 anos mais ou menos, né? 5 anos mais ou menos. A gente notou que ele começou a perder coordenação motora. Então, nós observamos que ele estava, assim, digamos, jogando videogame, né? A televisão estava neste ângulo, ele ficava com o rostinho virado e olhava com o esquerdo e o direito estava como que perdido, ele não ficava focado dessa forma com os 2 olhos, né? Aí levamos no oftalmo, ela fez o exame primário, né? E verificou que a pupila aderiu à íris, não deu para fazer dilatação de pupila para saber se tinha alguma lesão atrás do globo ocular. Aí outra interrogação, o que o Otávio tem? O que será que vai acontecer com esse menino, né? Então aí os medos vêm, né? Até mesmo na época, com relação ao transplante, né? O medo da morte, o medo de que não dá certo, ele poderia morrer, eu também doei o rim. Toda cirurgia tem seu risco, né? Exato. Então, os medos faz parte, né? É inerente ao ser humano, né? Mas o amor ele supera. Então, foi 2003, entre 2002 e 2003 eu trabalhava na Câmara de Vereadores, né? E a André levou ele numa neuropediatra para verificar o que ele tinha. E os médicos nos orientaram a ter uma pasta com o histórico do Otávio, para que ao passar para uma outra especialidade, o médico já tinha a história pregressa dele e poder fazer um acompanhamento e a partir dali, dentro da especialidade dele, tratar ele, né? Então, durante esse período, depois do transplante, de 99 até 2003, os 6 anos de vida dele, ele passou por cerca de 10 cirurgias, né? Teve retocolite ulcerativa, que são feridas do intestino, teve tuberculose, teve pneumonia, teve uma série de... num ano depois que eu doei o rim, não estou aqui conversando em ordem cronológica, né? Estou me rememorando aqui que eu vivi e relatando, né? É importante para concluir. Contextualizar e concluir. Então, um ano depois, em 2000, ele teve que tirar os 2 rins, porque ele colocou o meu na frente e ficou com os 2. Os 2, o pouco que funcionava, ao contrário, estava prejudicando o enxerto. Então, essa foi uma das cirurgias. Tiraram os 2 rins dele um ano depois, no ano de 2000. Então ele passou por uma série de cirurgias, né? E a gente tinha aquela vida ali regrada, voltada para ele, né? Na época a André deixou de trabalhar para poder cuidar dele, né? Foi uma mãe exemplar que muito amor e carinho se dedicou. Eu fiz a minha parte, que estava ao nosso alcance, nós fizemos, né? E em 2003, setembro de 2003, mais especificamente, dia 25, foi uma quinta-feira,
Tem datas que a gente lembra pela importância dos eventos que aconteceram, né? É verdade. Que quando mexe com as emoções e marca a vida da gente grava essas datas. Ela levou na neuropediatra e eu estava trabalhando na Câmara de Vereadores. Daqui a pouco tocou o telefone e a André disse assim: amor, vem cá que eu não consigo dirigir. Em casa nós conversamos. Aí eu saí aqui da Vale Machado, fui até o hospital, em frente ao Hospital de Caridade, na clínica onde ela estava com a médica. Fomos para casa, morávamos em Boca do Monte. E aí ela me contou, né, que ela começou a conversar com a médica, falou a situação, mostrou a pasta ali, o histórico, e a médica disse assim para a Andréia: mãe, ou em outras palavras, né, semana que vem vamos fazer um exame. Reinaldo, esse exame eu não lembro o nome, eu lembro de tudo que nós vivenciamos com ele, né? Os medicamentos, tudo, mas esse exame eu não lembro. E ela disse para a André: olha, semana que vem vamos fazer tal exame. Eu estou suspeitando de uma doença degenerativa muscular. Só que por alguns segundos essa palavra degenerativa a André não assimilou. Né? E aí a André disse: olha, então vamos descobrir o que ele tem, vamos tratar e passar a ter uma vida um pouco mais normal. Não que esteja reclamando, porque a gente ama ele, nos doamos para ele, tudo certo, né? Mas a médica disse assim: não, mãe, se confirmar esse exame, não tem cura. Uma doença degenerativa muscular. Aí a gente entendeu a questão degenerativa, né? E a gravidade ali, né? E a gravidade do problema. Aí isto foi, e a André disse para a doutora: esse exame vem dando alterado há 1 ano e meio. Porque ela sabia decorar todos os exames, né? Toda a situação, mais do que eu. E, não, mas nós vamos fazer semana que vem, vamos ver, vamos confirmar. Chegou sexta-feira, 26 de setembro de 2003, sábado 27, domingo 28, nós estávamos nos meus pais, lá na Boca do Monte, tanto os pais da André quanto os meus moravam em Boca do Monte, nós estávamos lá nos meus pais. E era próximo ao meio-dia, e o Otávio estava deitado no sofá. E a André disse assim: amor, o Otávio não está bem? Eu digo: não, ele está aí, cansadinho, amoladinho aí para dormir. O Otávio não está bem. Então, quando falou a segunda vez, não. Vamos ver o que é. Aí chegamos no Hospital de Caridade, coletaram sangue, foram fazer exame e estava com infecção generalizada. E infecção generalizada para um transplantado, o risco é muito grande de perder a vida, né? Sim. E começaram com tratamento. 3 horas depois, que é o período que eles repetem os exames para ver se está tendo, digamos assim, evoluindo para o bem, ou está mantendo, ou está regredindo, né? Exato. 3 horas depois, infecção aumentando. Trocaram o medicamento. 3 horas depois, infecção aumentando. Aí eles decidiram transferir ele para o antigo Centro Médico Hospitalar, que eu acho que agora é franciscano, de Nossa Senhora de Lourdes. Acho que sim. Isso. E aí, chegando a transferir para UTI ou CTI, né? Unidade de tratamento intensivo, enfim. E não tinha ninguém, estava vazia aquela unidade pediátrica aquele dia, né? 28 para 29 de setembro de 2003. E casualmente era a pediatra dele que estava de plantão lá. Daí baixou lá, chegou de madrugada, a médica perguntou para nós, estávamos eu, André, mais alguns familiares lá no hospital, né? Perguntou assim: vocês querem ver ele? Mas nós, tá, vamos ver, né? Vamos um de cada vez. Aí eu perguntei para ele: meu filho, tá bem? Eu digo: tô, só quero dormir. E aí 5 horas, 5 e pouco da manhã, de 29 de setembro de 2003, com 6 anos e 9 meses, ele veio a falecer. Então, uma perda imensurável, não tem como medir a perda de um filho, né? Só quem perde é que sabe. Quem já perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, já sabe a dor que faz parte da natureza, né? Mas parece que um filho é contra a natureza, ele vai antes de um pai ou mãe, não é? A gente prefere ir, porque um filho, não é? E não tem como medir isso. Não tem como mensurar, né? Não tem. Né? Até quando conhecidos perdem um ente querido, eu digo: olha, sem palavras, eu abraço a pessoa, que Deus conforte teu coração, e não falo nada. Porque às vezes uns até querem te confortar e acabam falando demais com boa intenção. Mas enfim, né? Passados 6 meses, março de 2004, aqui eu tenho que contextualizar, porque hoje eu sou cristão protestante, evangélico, né? Mas eu era católico,
não praticante, como a maioria. Sim. Na época, cara, nessa época 2004. Até 2004. Isso. Março de 2004, eu ouvi uma voz que hoje eu sei que é o Espírito Santo, mas eu não tinha noção. Não essa voz audível que nós estamos conversando, mas bem claro na minha mente, 3 vezes: materializa, materializa, materializa. Só que eu não entendi. Passou mais 1 mês e meio, abril de 2004, 3 vezes: escreve, escreve, escreve. Aí eu entendi que era para escrever um livro baseado no que eu vivi, né? A época foi muito difícil porque ali no luto, e é interessante que a própria psicologia explica, né, que quando acontece um fato desse nível, a primeira coisa é a negação. Por exemplo, olha, você vai ter que passar por um transplante, a gente nega. Depois vem a assimilação, para depois a aceitação. Então tem estágios, e o luto é a mesma coisa, né? A gente não quer acreditar, parece que não cai a ficha, mas no 6º para 7º mês ali foi pesado, porque parece que aí a gente cai na realidade. Eu, tô falando por mim, né? Sim, eu caí na realidade no 6º mês, que não tinha mais ele convivendo conosco, o Bruno com 7 anos de vida, né? Então, assim, muito, muito difícil. E eu entendi que era para materializar, tinha um propósito. Sim. De escrever. E eu comecei a escrever, levei longos 7 meses para escrever o livro, né? Baseado não só na experiência que eu vivenciei, sim, mas a experiência profissional também me conduziu, me qualificou para poder escrever um livro, né? Fui pesquisar também como escrever um livro, para que ele fosse um livro agradável no sentido de leveza, para que a pessoa pudesse ler apesar do desfecho da história. Eu não queria escrever um livro que lamuriando, lamentando a vida, reclamando da vida, não. Para colocar para baixo, não. Não, pelo contrário. Essa a intenção, e aí veio claramente, olha, você passou por uma lição de vida. Então, primeiro título. Tá, mas o que eu passei? Passei por muitos medos. Mas tu superou? Aí, sabe, aquela meio que conversando sozinho, né? Então, como superar os medos e aumentar a sua fé? Aí eu escrevi ele durante o ano de 2004. Ele já estava escrito no final de 2004. Só que eu esperei para lançar ele na Feira do Livro de maio de 2005, para ele poder ter uma, digamos assim, uma divulgação um pouco maior, né? Porque eu não tive apoio de editora, sabe? Então foi, digamos assim, de forma privada, mesmo particular. Exato. Né? Eu com os recursos... E ainda na época, hoje ainda está mais fácil, né? Mas sim, na época era mais difícil. Né? Não tenha dúvida. Então aí lancei ele na Feira do Livro em maio de 2005. Né? E a repercussão dele foi muito grande, até hoje, né? Ele está na 3ª edição, tem quase 3 mil livros vendidos. Eu tenho ele na Livraria da Mente e comigo. Sim. São só os 2 lugares que tem. Sim. Né? Mas que testemunho, hein? E uma pergunta que é o título, como superar o medo mesmo. E toda essa história que tu passou, com certeza... foi mais para provar realmente o poder de Deus, o que Deus faz na vida da pessoa, porque humanamente e sem uma fé, que é o que vai te dar o poder, é difícil, é muito difícil tu sozinho superar tudo isso aí, né? Se não existe um poder maior, né? Se não existe o Deus na tua vida, porque como tu falou, não é o normal, não é o modo natural o filho ir antes, né? Então, claro, eu já perdi minha mãe, já perdi vários parentes assim que são muito queridos, muito perto, mas como um filho é bem difícil mesmo. E a pergunta que eu quero te fazer, como superar tudo isso? E ainda ter a fé para seguir em frente? É uma pergunta inteligente, uma boa pergunta. Eu confesso que até hoje é difícil falar, né? Eu como tenho minha atividade própria, né, no segmento da saúde, tenho contato com o público diariamente. Eventualmente dou palestras. E agora conversando aqui, rememorando essa história, realmente é bastante difícil. Mexe com as emoções, sabe? Mexe mesmo. Então, olha... Não só tememos aquilo que nós desconhecemos, Reinaldo. Esse é um ponto de partida. Aquilo que nós desconhecemos, a gente teme. E o medo, ele é inerente ao ser humano. Tanto que o título é como superar, não como eliminar o medo. Por exemplo, né? Medo inerente que preserva a nossa integridade física, a nossa vida. Grandes alturas, águas profundas. Nós estarmos sozinhos, digamos, numa vila violenta de madrugada. Isso até nos protege, né? Não, é um medo natural, né, que faz parte, que protege a nossa integridade física. Esse medo, ele é válido. Tranquilo. Exato, né?
Tem uns que gostam de muita adrenalina, colocam em risco suas vidas, um pouquinho mais, né? São destemidos, mas muitos pagam com a sua própria vida, como a gente vê às vezes vídeos por aí, que foi a última aventura daquela pessoa, né? Por ser destemida demais, mas enfim, né? Aí eu já fico, né, digamos assim, prefiro menos adrenalina, né? Enfim, mas assim, ó, biblicamente falando, o medo ele é ausência de fé. Isso a gente aprende com a própria vida mesmo, né? Buscando. Como eu disse, a gente teme aquilo que a gente desconhece. Eu fui procurar buscar entender o que eu ainda ia vivenciar, que seria um transplante no futuro, que acabou eu doando rim, né? O desfecho. Eu lembro que à época, os médicos nos falaram o seguinte: olha, ele vai ganhar uma sobrevida e provavelmente daqui a uns 25 anos precisará de um outro transplante. Ele tinha 2 anos e 4 meses, ou seja, lá pelos 27, 28 anos, naturalmente, ele precisaria de um outro transplante. Por quê? Eu tinha 32 anos, mais 25, 57, é a idade que eu tenho hoje. Sim. Entende? Então o que acontece? Justamente por esta época agora, ele estaria precisando de um outro transplante, porque ele estaria com 25 anos com química, com um rim. Teria que provavelmente a química toda, né? Então, se nós fôssemos olhar para o futuro e pensar nos problemas que iríamos passar daqui a 20 e poucos anos, nós iríamos enlouquecer, entendeu? Entende? Então nós nos concentramos nele, no problema, e passamos a viver dia após dia, como sendo o último, até que um dia foi o último dele, mas não o nosso ainda, por permissão de Deus. Então tem propósito. Exatamente. E através do livro eu tenho como uma missão. O livro é como uma missão, não como uma profissão, né? Tanto que é o único livro que eu tenho escrito. Então assim, ó, primeira coisa a gente tem que entender esse medo, né? Aonde que ele surgiu? Se ele foi transmitido, né, pelos pais, com muitos nãos, com ameaça. A gente era criança, olha o velho do saco, olha não sei o que, né? Olha essa pererê, aquelas coisas, né, que vai criando medinho na criança ali, né? Às vezes inconsciente leva para a vida adulta, né? Ou se foi algum trauma, algum problema familiar lá na infância, ou a criança abusada, enfim, a pessoa tem que identificar qual é o seu medo. Aqui eu não trato de traumas porque eu não sou psiquiatra nem psicólogo. Sim. Mas, pela experiência que eu vivenciei, né, Deus me capacitou e me deu autoridade para materializar em um livro. Então eu me sinto com autoridade de falar aquilo que eu vivi. Então, da prática para a teoria. Entende? O que está materializado aqui é exatamente o que eu vivenciei, e não tem como alguém dizer, não, mas eu não concordo. Não, tu pode não conseguir, mas eu consegui. E se você fizer passo a passo as sugestões que eu dou, né, você também vai superar. Vai superar. Entende? E segundo, conversando com muitos amigos na época, porque eu falei, nós só tememos o que desconhecemos. Então eu fui procurar ver medo da morte, uma série de medos, né, que eu poderia, né, e até tinha ali com relação ao Otávio, antes do transplante, né, de como administrar emocionalmente, para poder também estar preparado para aquele momento ali na doação. Exato. Né? Tu tinha medo de perder ele também. O medo maior era de perder ele, não era eu de morrer. O restante era... Eu estava tão consciente que eu lembro que naquela manhã do dia 20 de abril de 99, eu estava com meu pai e o Jorge, irmão da minha mãe, né? E eles tentando, o Jorge é bem brincalhão, tentando me distrair ali, coisa e tal, e eles estavam nervosos, e eu estava assim, ó, sereno, mas eu senti que ali realmente era de Deus. Aí eu fui para uma antessala, eu estava todo de branco ali, né, nu ali, fui numa maca para uma antessala ao bloco, e perguntaram assim, tu tá bem? Eu digo, tô. Eu só quero uma coisa, doutor, o quê? Me dê algo para que eu vá dormindo para o bloco, para que eu não veja aquela parafernália toda e não aumente minha adrenalina para prejudicar o rim que eu vou doar. Tamanha minha consciência que eu tinha que estar bem para não prejudicar o órgão que eu ia doar. Aí eles me deram um comprimido azul, que eu não lembro o nome, né, em forma de losango, assim, que eu apaguei, não vi mais nada. Mas então, assim, ó, a primeira coisa, como eu falei, eu repito, nós só tememos o que desconhecemos. Que é desconhecer. Temos que catalogar e entender esse medo, qual a origem dele, ou dos medos, se são vários, né? E aqui, se tu me permite, eu vou pegar aqui uma página aqui, até ler uma parte aqui que é importante, que eu dou aqui uma pequena dica, ó. Fazer uma lista desses medos, né? Se são 5, 6, 7, 8, procura catalogar, procura colocar em ordem
crescente do que aquele que a gente tem menos medo com relação aos outros. Sim. E começar pelo que tem menor impacto no medo, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que o medo número 8 dessa lista aí seja perder o emprego. Instabilidade, a pessoa tem medo de perder o emprego, né? Por exemplo, então você vai escrever ações que deve tomar, certo? Por exemplo, seja mais prestativo, tenha mais iniciativa, fazendo as tarefas sem necessidade de solicitação, caminhar o quilômetro extra, como se diz, né? Fazer além daquilo que te pede. Andar né? na frente. Né? Atualizar-se profissionalmente sem esperar pela empresa. Né? E aqui um detalhe que alguém pode achar estranho. Ó. Procure outro emprego quando estiver empregado. É isso mesmo, você tem muito mais chance de conseguir um emprego melhor quando está trabalhando do que quando você está desempregado. Porém, se a pessoa está satisfeita onde está, ok. Tem pessoas que estão, por exemplo, fazem um concurso para entrar, né, no serviço público, mas ele almeja um concurso lá na frente. Então ele vai de concurso em concurso até chegar naquele. Sim. Chegou naquele, ele chegou onde ele queria. Entendeu? Então está tudo certo. Se a pessoa está trabalhando e ela se sente bem, está tudo certo. Já mas não existe o medo, né? Exatamente. Se está satisfeito onde está, já não tem esse medo de perder o trabalho atual, né? Ó, por exemplo, trabalhe com uma outra atividade de forma independente, paralela à sua principal. Depois feito isso, você relaciona ao lado das ações 3 coisas que podem acontecer de ruim para enfrentar esse medo. Então, lista os medos, algumas ações que tem que ser tomadas para superar, coisas práticas, eu sou muito prático, não tem nada aqui de emocional, é razão. Exato. Tá? Porque a ação cura o medo. Bem objetivo. Exato, aí você vai listar ali paralelo. Eu tenho medo de perder o emprego, o que pode acontecer de ruim? Meu chefe descobre, eu posso perder o emprego e me demitir antes que eu ache um. 2, se eu fizer isto, mais do que me pedem, se eu fizer mais do que me pedem para fazer, o meu colega me chama de puxa-saco. É coisa negativa, entendeu? Você listou as ações, as coisas negativas, né? Se eu trabalhar em outra atividade junto, vão me criticar. Ok, listou as coisas negativas. Agora vamos para as positivas. Então eu vou listar os medos, pegar o menor, listar ações que eu tenho que tomar, listar situações possíveis negativas daquelas ações ali que eu vou tomar, e depois, por exemplo, 3 positivas dos mesmos pontos, daquele 8º medo que é o menor. Esse exemplo, né? Por exemplo, número 1, melhor qualificado profissionalmente, posso ser mais valorizado na minha empresa ou por outra empresa que conheça o meu trabalho e conseguir um aumento de salário somente por trocar de emprego. Quer dizer que se a empresa não está te valorizando, outra te conhece, compra teu passe, você vai para lá. 2, trabalhando com outra atividade ao mesmo tempo, aumento meus rendimentos e melhora a minha qualidade de vida, no mínimo no aspecto financeiro. Outro item positivo. Sim. Ganhando mais e fazendo o que gosto, melhora minha autoestima. Fazendo isso, você percebe que tem muito mais a ganhar do que a perder, então haja. Depois faça o mesmo com o medo número 7, assim sucessivamente até superar o seu maior medo. Então, coisas práticas. Isso é um exercício que vai te superar. É um exercício. Se tu colocar em prática, vai te superar, né? Existe aquele, não digo físico, mas o medo psicológico mesmo, esse já é um pouquinho mais complicado, né? Precisa de um acompanhamento, precisa, na verdade, de uma entrega total a Deus, né? Que a gente, como eu já tive vários medos lá, obviamente, sim, todo ser humano, e eu, pela glória de Deus, eu superei a todos eles já quando me converti, fui entendendo que Deus ele era o único, que era suficiente para a minha vida. Se Ele era suficiente, eu tinha confessado isso, então eu não temia mal algum. E aí descansava, claro, fazia a minha parte, mas descansava muito em Deus, porque realmente entendi que Ele era suficiente, entendeu? Então, a minha entrega para Deus foi como eu consegui superar todos esses obstáculos, entendeu? Sim. Claro, fazendo coisas práticas, né? Coisas que cabia a mim fazer. Mas sim, Deus, na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, estava comigo e eu fui superando cada um. Graças a Deus, hoje a gente vive pela fé, né? Então, é muito tranquilo. Mas para aqueles que não conhecem ainda essa vida, que ainda não tem essa caminhada com Jesus, com Deus, eu creio que é bem mais difícil, né? Então, a tua vida, como nós estamos conversando, tu teve um bom tempo sem conhecer Jesus, passando por tudo isso, e depois do meio para o final, então com Deus, já conhecendo, já caminhando. Então eu creio que tu tem como falar o antes e o depois de conhecer a Deus, né? Depois que tu te entregou, eu garanto que eu tenho certeza que foi outra caminhada, né? Que foi outra te abriu a mente, né? Do tempo que tu não conhecia ainda, né? Sem dúvida. E interessante é o seguinte, que eu escrevi o livro em 2004 e me converti em março de 2005 e lancei em maio de 2005. Sim. Tá?
Então, é interessante porque tratando de superar os medos, aumentar a fé, e eu não tinha um conhecimento a nível de fé que eu tenho hoje. Sim. Entende? Já era Deus trabalhando. São 18 anos, exatamente, são 18 anos de caminhada cristã. Né? Sim. Então, aqui no livro, Reinaldo e telespectador, eu trabalho os principais medos do ser humano com historinhas, com analogia, com metáforas, bem leve, bem agradável. Né? E segundo, como eu falei, conversando com amigos ao longo do tempo, da área de psicologia, segundo eles, o maior medo, número 1 hoje, das pessoas, por incrível que pareça, é o medo de falar em público. É o número 1. Mais até mais do que da morrer. morte, é o segundo, né? É o Aí segundo. depois vem outros, medo de tomar uma decisão errada, medo da perda do amor, medo da velhice, né? Aí vem outros medos. Aí eu trabalho de uma forma bem prática, mas eu sempre volto àquele ponto que nós só tememos aquilo que desconhecemos. Exato. E o passo importante é a gente conhecer e entender. Muitas vezes precisamos de ajuda, sim, de um psicólogo, de um psiquiatra, para que ele possa extrair de dentro de nós a origem desses medos ou traumas, para que possamos, através de orientações desses profissionais, uma direção de como superar, entende? Ou se são medos psicológicos ou traumas, quem sabe com essa ajuda profissional até mesmo eliminar. Eu já não sei porque, como digo, não sou psicólogo nem psiquiatra, né? Mas com toda essa experiência, quando eu lancei o livro, é uma curiosidade. Aqui para mim é mais difícil falar para uma máquina aqui conversando com você, telespectador, do que em público, tendo almas, calor humano, não é? Mas eu sinto o calor de quem está do outro lado aqui da tela, que está assistindo agora, ou que vai assistir o presencial, ou do que vai assistir mais tarde, né? Está assistindo em um outro momento futuro. Quando eu lancei o livro, é Como Superar os Medos. O número 1 é de falar em público. Aí eu lancei ele no Colégio Centenário, com centenas de pessoas, deveria ter mais de 3 centenas de pessoas. E eu lembro que os primeiros 5 minutos eu quase congelei no palco. Eu suava as meias dos pés, né? Mas eram todos conhecidos, pessoas que eu vendi o convite 1 a 1 e foram lá, digamos assim, apreciar, não é? Prestigiar o lançamento do livro, né? Então, aquele apoio assim, teve aquele silêncio, aquele momento de dificuldade ali, e eu lembrando de tudo que eu aprendi, né? E aí eu comecei devagarinho, e superei naquela primeira palestra. Em vez de dar uma palestra para 10, 15 pessoas, para eu acostumar, para um dia enfrentar centenas de pessoas, eu já fui direto para 300, quase 400 pessoas, né? Então foi assim, ação cura o medo, não tem. Tu tinha esse medo de falar em público antes? É normal. Você fala, né? não, até hoje, não é um medo. Por exemplo, você fala com um ator, aquele ator experiente, 30, 40 anos de experiência, ele mesmo fala, e eu assino embaixo. Logo nos primeiros minutos você sente um friozinho, né? Quando você vai pregar, né? Ou vai ministrar um grupo, né? Então, é normal, é sinal que você está vivo e vai entregar o teu melhor, vai extrair o teu melhor, você preparou para entregar o melhor, entende? Então eu vou temer o dia que eu entrar numa sala, que tiver uma plateia para me escutar e eu não tiver sentimento nenhum. Aí eu vou me assustar, não, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então é natural, isso é bom, é saudável, aquela adrenalina. Sim. Aí tem todas as dicas, eu trabalho inclusive no livro, né? Os primeiros minutos, decorar o que vai falar, mas procurar falar pausado, como se não tivesse decorado, né? Procurar controlar um pouquinho mais a respiração, entendeu? Sim. E falar um pouquinho mais pausado, as pessoas vão prestando mais atenção. Se falar um pouquinho mais baixo, a pessoa fica ali atenta. Então todos esses detalhes assim vai prendendo essa atenção e a gente vai conseguindo controlar aquela adrenalina dos primeiros minutos e depois vai arrefecendo, passam 5, 6 minutos e vai normalizando e daí engrena, né? Essa é só uma das pequenas dicas que está no livro, né? Então é isso que me traz aqui, me motiva de continuar passando essa mensagem para as pessoas. Que coisa boa. E hoje tu tem uma atividade ligada à igreja. Hoje, claro, tu é empresário, escritor, mas tu tem um trabalho ligado à igreja, o ensinamento da palavra na igreja também, sobre alguma lição dessas que está no livro? Eu tenho o meu chamado de ensino da palavra, eu dou aula na escola de líderes e em outra escola de discipulado, né, escola de princípios, né, na igreja na qual eu frequento, que é o Templo das Nações, na Presidente Vargas.
Então, mas não relacionado ao livro. É lógico que se tratando de experiência de vida, quando se conversa com as pessoas no particular, é óbvio que não tem nada a ver com o conteúdo programático daquele tema específico da escola, não é? Biblicamente falando, temas específicos, né? Então eu dou aula da palavra na igreja. Porque a tua vida e tudo que tu passou já é uma superação, né? Já é só o teu testemunho que tu vai passar para os alunos ou para os irmãos, já é uma superação. O Brits, antes de nós encerrar, eu queria que tu falasse direto com o público ali. Tem alguém que está passando por isso ainda, ou já passou e não conseguiu superar isso. E tu é um cara que eu vi que tu superou. Tu vive tua vida alegre, tu vive... Aonde tu passa, tu transmite uma alegria, um ensinamento. Tu é um cara para cima, para frente. E ninguém imagina que tu teve toda essa história, todo esse testemunho, né? Porque realmente foi uma coisa que é marcante, né? O que tu diria para essas pessoas hoje que estão passando por isso ou porque passaram e não superaram ainda? Há uma luz no fim do túnel. Eu te conheci agora não, faz anos, mas não te acompanhei nesse teu testemunho. Então eu jamais imaginaria que tu tivesse passado por tudo isso, tendo a tua alegria, sabedoria de viver e tudo. Então é esse cara positivo, entendeu? Não imaginava que tinha passado por tudo isso. Claro que após de tu começar a caminhada com Jesus, é uma tranquilidade, te dá uma segurança, te dá um conforto muito grande, né? Mas um período que tu não teve. O que tu diria para essa pessoa que está nos assistindo ou vai nos assistir como uma mensagem? Bom, o que eu diria para você é bastante simples, né? Nós, sem Deus, não somos nada. Eu, quando me converti em março de 2005, que eu fui conhecer gradativamente, porque é um processo, é uma jornada digamos assim, na caminhada cristã é uma jornada até o fim da vida, a gente aprende todos os dias, mas eu digo o seguinte, nós devemos nos voltar para Deus, buscarmos a Jesus, porque a própria palavra diz que o medo é a ausência de fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra, e sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá pela fé. E a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, no momento que nós temos fé, o medo ele diminui. É como eu digo, não vai eliminar porque existem aqueles da natureza humana que nos preservam a nossa integridade física, preservando a vida, certo? Mas tem muitos medos que nós precisamos sim de ajuda de profissional, sim, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Muitas pessoas falam assim, a depressão é bobagem, vai só para a igreja. Ok, tudo bem, mas também precisamos de ajuda de profissional, não podemos fechar os olhos para isso. Mas em primeiro lugar, como a própria palavra diz, né, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E todas estas coisas, não todas as coisas como alguns pregam, todas estas coisas serão acrescentadas. Então nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer, beber ou vestir, mas as demais coisas nós temos que buscar, nós temos que ir atrás. E nada melhor que estarmos na companhia, fortalecido na rocha que é Jesus Cristo. Então depois da minha conversão, tanto que a terceira edição, ela foi editada, ela tem revisão, na qual eu acrescentei algumas referências bíblicas, ela é para todo o público, certo? E que tem realmente direcionamento que você pode superar esses medos, né? Busque a Deus, busque, se você conhece pessoas que têm o conhecimento da palavra, eu mesmo me coloco à disposição, vou passar aqui o meu contato, né? Que você possa, se quiser entrar em contato comigo, conversar comigo tranquilamente, eu tendo um tempo vou conversar com você, né? É 559-9112-0015. Eu vou repetir, 559-9112-0015. Eu estarei à disposição, conforme a minha disponibilidade de tempo, de interagir com você, ouvir a tua história, porque essa é a minha missão. Esse é o meu trabalho, é servir. Exatamente. Mas que coisa boa. Brits, eu quero te agradecer. Eu tenho certeza que foi de profunda valia. Eu sei que Deus estava nesse negócio. Eu creio que pessoas sim vão ser alcançadas e vai trazer um refrigério. Através do teu testemunho e através essa presença de Deus que vai estar chegando nas casas daqueles que estão nos assistindo.
Deus não faz nada por acaso. Ele também, tudo que ele projetou foi para dar certo. Não teve acidente no percurso, enfim, o que ele determina tem resultado, né? Eu creio que vai ter muitos resultados e vamos colher frutos disso aí, porque Deus está nesse negócio. Te agradeço mais uma vez. E tu quer deixar o teu Instagram, pode falar, vai estar no rodapé aqui desse vídeo, o teu Instagram, os teus contatos ali vai estar aparecendo aqui. Mas eu quero te dizer que aprendemos muito contigo, né? E vamos seguir levando a palavra de Deus aí para toda criatura, que é isso aí que mais interessa. Aonde chega a luz, as trevas não ficam, não conseguem parar ali. Então a grande sacada é essa, é de levar o evangelho cada vez mais longe, cada vez para pessoas diferentes, que aí joga fora medo, ansiedade, joga fora a preocupação. Aonde está ali a presença de Deus, não vem nada disso aí, né? Sem dúvida nenhuma, Reinaldo, sem dúvida. Inclusive, eu peço até perdão para o telespectador, é difícil falar dessa história. Sim. Realmente é difícil, né? No privado, 1 a 1, conversando com alguém, se emociona, mas aqui que vai ficar registrado para todo mundo que está assistindo, né? Mexe mesmo. Mexe bastante. Estou conversando, passa toda essa história, mas para mim é uma alegria, porque é um chamado de Deus. O livro ele foi uma direção de Deus. Muitos amigos me perguntam, Brice, vai escrever um segundo livro? Eu digo, olha, não tenho pretensão. Se algum dia Deus falar no meu coração com algum propósito, vai dizer até o que eu tenho que escrever, senão não. Porque realmente é uma missão dele, essa missão eu estou cumprindo e creio que da melhor forma possível. Né? Creio que Deus vai falar. Com as minhas limitações, com os meus defeitos, mas da melhor forma possível. Fazendo aquilo que Deus mandou nós fazer, que é ir de pregar o evangelho dele. Eu vou muito nessa linha, entendeu? Ele nos separou para isso, então. E o livro é uma forma, é uma maneira, né, de tu divulgar a palavra de Deus. Deus vai te dar outros livros, com certeza. Se for da vontade dele, né? Se for da vontade dele, sem dúvida. Estou aqui para servir ele. Amém. Te agradeço mais uma vez. Sim, você pode superar toda e qualquer necessidade. Você pode, sim, através da tua fé, superar tudo isso. Porque Deus, ele é contigo. E ele tem para nós aquilo que é bom. Deus não se cansa de nos abençoar. Então ele te separou para isso. Tu vai superar sim. Independente do cenário, independente de onde tu está vivendo. Deus é contigo. E tu vai superar não só os medos, mas toda a situação adversa que tu está passando. Creia, apenas creia. Entregue a tua vida para Jesus agora mesmo. Essa é a intenção. Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz e um forte abraço.